A gente está aqui para falar sobre a confiança em Deus. Então vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. É uma alegria estar aqui com você, depois de tanto tempo, né? Na qual o Senhor me pediu esse silêncio e agora ele me encaminha para estar aqui de novo com vocês. E nesse novo dia, nesse novo caminhar, na qual o Senhor nos prepara, ele me inspirou para que eu trouxesse para vocês justamente sobre as coisas do nosso dia a dia em primeiro lugar. Então, hoje nós vamos falar, como hoje é segunda-feira, muitas pessoas já começam o dia, a semana cansados, já começam a semana desiludidos, desanimados, sem esperança. E muitas vezes, quando eu acordo de manhã, muitas mensagens chegam para mim dizendo: Dani, ora por mim, estou tão cansada. Daniela, me ajuda a orar. A minha família já não consigo mais suportar tanta coisa, tantos problemas, tantos cansaços. Estou esgotado, estou fadigado, estou ficando doente, né? Tenho uma dor que não passa, isso me traz muito cansaço, muito desânimo. Não tenho vontade de orar, não tenho vontade de fazer as coisas do meu dia a dia, de trabalhar na minha casa, né? De cuidar dos meus filhos, de cuidar da minha casa, da minha família. E muitas vezes homens também que me pedem ajuda de oração, ora por mim, né? Estou abatido, estou preocupado com minhas contas, com as coisas que eu tenho que pagar, não tenho vendido do mesmo modo que eu vendia antes da pandemia. A minha família que está um transtorno, né? A minha esposa muito desanimada, eu não consigo ajudá-la. Então, tantas situações que nós, principalmente famílias, né, na qual temos que ser suporte para outras pessoas, para filhos, né, muitas vezes para irmãos, pais, dentro da nossa comunidade da igreja, a gente tem que suportar e passar por muitas tribulações. Muitas coisas acontecem na nossa vida. E o que você tem que pensar? Que Deus, ele, em primeiro lugar, ele te criou por amor e te ama. Daniela, eu sei disso, mas me dá uma base, me dá uma sustentação na qual eu posso entender isso mais fortemente. Então, eu trouxe aqui para você Sabedoria, Livro da Sabedoria, capítulo 11, versículos de 24 a 26. Então, depois você pode pegar aí na sua Bíblia, Livro da Sabedoria, capítulo 11, 24 a 26. Eu estou com a minha Bíblia aqui, eu vou ler para você. Porque amais tudo que existe e não odiais nada do que fizestes, porque porquanto se o odiasseis, não terias feito de modo algum. Como poderia subsistir qualquer coisa se não o tivesseis querido e conservar a existência?
se por vós não tivesse sido chamada? Mas poupais todos os seres, porque todos são vossos, ó Senhor, que amais a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, quero que você pense comigo. Tudo Deus chamou à existência. Tudo. Ele criou os seres na sua vontade. E quando ele cria os seres e cria a nós, criaturas humanas, seres à sua imagem e semelhança, ele não nos abandona a nós mesmos. Está na palavra que ele conserva a existência daquilo que ele criou, das suas criaturas. Quanto mais de nós, seus filhos amados, chamados à imagem e semelhança do seu Pai. Então, Deus não só nos cria, mas ele mantém a nossa existência, mantém o nosso ser a cada instante, a cada segundo. Ele não nos larga abandonados como um pai mau. Não, ele nos consola, ele nos corrige, ele nos ama, ele nos pega no colo. E ele dá condições para cada um de nós de agir e fazer as coisas nas horas certas, no tempo certo, de modo correto. Então, a primeira graça que você tem que entender para você ter energia no seu dia, para você ter esperança, a esperança que vem do Espírito Santo, que é um dom, né? Nosso canal chama Fé, Esperança, Caridade. Abarca toda a nossa salvação. Então, para que você tenha essa alegria genuína que venha do Espírito Santo, a primeira coisa, você tem que usar a faculdade da sua alma, uma delas que é a inteligência, para você fortalecer essa inteligência e essa graça no seu coração, que é você entender. O Pai, o meu Pai, me chamou à existência. Eu não existia. Mas, ao mesmo tempo, Deus me quis. Ele não precisava de mim para ser infinito, poderoso, soberano e completo. Mas ele me criou, ele te criou. Então, quando ele faz isso, ele te cria por amor. Ele nos cria por imensa gratuidade e generosidade do nosso Pai. Então, ele não é como o pai humano, a mãe humana, que erra, que muitas vezes é injusta, que muitas vezes não sabe perdoar, que muitas vezes tem até interesses diante dos seus filhos. Não. E os filhos diante dos seus pais. Não. O pai que te ama, que te criou, ele é perfeito, tanto no seu amor, quanto no seu poder, tanto no seu agir, quanto na sustentação da sua vida, como ele age no mundo e como ele age com você. Então você fala assim: nossa, eu estou tão cansado. Quantas vezes eu escuto isso nas minhas missões, quando eu vou de casa em casa? Quando eu vou fazer uma pregação, a pessoa, antes de eu entrar, ela fala: Dani, estou cansada, reza por mim. Eu não sei como agir nessa situação. E eu falo: minha irmã, meu irmão, o teu pai que te ama e te criou, jamais se esquece de você. Ele está te conduzindo. E eu pergunto: você tem orado? E a pessoa fala: sim, eu tenho orado. Eu tenho rezado o terço, ou eu tenho começado a orar agora, mas eu não me sinto que está tudo bem. Então, eu trouxe essa palavra para poder te ajudar. E falar para você reconhecer
dependência total de Deus é fonte de sabedoria. Eu vou falar de novo, e isso está no Catecismo da Igreja Católica. Reconhecer esta dependência total do Criador é fonte de sabedoria. É fonte de sabedoria, é fonte de alegria, é fonte de confiança, é fonte de liberdade. Assim está escrito no Catecismo. Então, eu vou falar de novo. Reconhecer essa dependência total de tudo, de como vai ser sua semana, de como vai ser seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seu chefe. Reconhecer como tudo vai acontecer na sua casa no dia de hoje, durante essa semana. Reconhecer essa total dependência do Criador diante de você é fonte de sabedoria, alegria, confiança e liberdade. Então, como é que nasce a esperança? Como é que nasce aquela esperança genuína que vem do Espírito Santo? Como é que nasce a alegria genuína que vem do Espírito Santo? Como é que vem essa confiança, essa liberdade? Vem no fato de que com a sua inteligência, com o seu entendimento, você capta no fundo do seu coração, você penetra, você entra nessa sabedoria de entender que você depende totalmente do Criador, do teu pai querido, do teu papaizinho. Você já chamou ele de papaizinho hoje, de papai? Eu chamo muito ele de papaizinho, meu papai, né? E quando eu faço isso, eu me sinto no colo dele, no colo dele como uma criancinha que vai ao pai, que é todo poderoso e que sabe o que ele está fazendo e você não sabe nada. Você não sabe nada. Então, o erro, muitas vezes, que eu vejo é que as pessoas querem saber de tudo diante de Deus. Elas querem, diante de Deus, explicar as coisas para Deus. E fala assim, pai, olha, ou fala, Deus, estou cansado, é por causa disso, 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 e o senhor tem que mudar isso na minha vida, assim, assim, assim. Então, a pessoa não dá a liberdade. Por isso que uma dependência total do Criador gera uma liberdade. E a pessoa não dá a liberdade do Pai de realizar nela a perfeição e a obra que Deus deseja para a vida dela. E ela fica mandando em Deus. Então, o ser humano, quando ele sai da sua posição de filho e de criatura para o de Deus, daí vem a soberba do ser humano, a vaidade, né? O querer ser como Deus ou maior do que Deus, vem a falta de energia, a falta de confiança em si mesmo, a falta, o cansaço extremo, a fadiga. Daí vem as doenças psicossomáticas mentais, né? Daí vem todo esse mal que faz com que a pessoa muitas vezes vai desanimando. Então, o que o Senhor quer de você hoje? Uma total liberdade para que ele haja com o poderio dele na sua vida. Quando você faz isso, você se torna sábio, porque sabedoria é ser como uma criancinha. Sabedoria é entender que você não sabe de nada. Só Deus sabe de todas as coisas. Sabedoria é você entender que o próximo passo, quem sabe é Deus. Quem conhece é Deus. Aonde ele vai te conduzir é o Pai. É o Pai, não é você. Você não consegue enxergar, a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente. A gente muitas vezes quer entender as pessoas, julga as pessoas por, por aquilo que elas aparentam e perde o essencial daquele irmão, daquela irmã,
a genuidade que ela tem, a, a, o privilégio da gente estar perto dela, né? É, a graça que Deus te permitiu de estar ao lado dela. E muitas vezes o nosso saber tira essa oportunidade que o Pai está nos dando da gente conviver com uma pessoa, muitas vezes, que traria à nossa vida uma graça extraordinária. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender. As pessoas que Deus coloca na sua vida, os trabalhos que Ele fala para você fazer, é, o que Ele vai permitindo, tanto as quedas quanto as alturas que Ele te leva. Tudo isso faz parte, não só as alturas, não só quando ele te eleva, mas quando ele te faz cair, muitas vezes por teimosia nossa, muitas vezes porque a gente acha que a gente sabe mais que Deus, porque o nosso caminho é o melhor e eu quero esse caminho. Então, na oração, a pessoa diz: Pai, eu quero isso. Eu quero isso. Se o senhor não me der isso, o senhor não precisa me dar mais nada, não. Se o senhor não tem assim, as pessoas não são muitas vezes assim, então nós temos que tomar cuidado. Por que, que vem esse cansaço, esse desânimo do que fazer, do que como trabalhar, como agir? Porque eu não confio totalmente que, além de Deus ter me criado, Ele me sustenta e mantém tudo em mim. E eu sei que ele vai fazer o melhor, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, está na palavra, né? E Deus, ele sabe como transformar a sua história. Ele sabe. Mas é aí que eu quero te fazer a pergunta. O quanto você tem resistido à ação do Pai na sua vida? O quanto você tem dito não para Deus na sua vida? O quanto você tem dito não às oportunidades que Deus te coloca? Eu penso que é tudo muito mais simples de ser resolvido. É tudo mais calmo e pacífico. Você não precisa sair brigando com todo mundo. Você não precisa de sair querendo mostrar para os outros quem você é. Não. Você tem que buscar na intimidade com teu Pai, com Jesus e o Espírito Santo, a calma, o descanso, a sabedoria de deixar Deus trabalhar na sua vida. Olha que descanso que isso vai trazer para sua alma. Olha que providência que isso vai ser na sua vida. Entendeu? Então, isso vai trazer à sua vida uma alegria genuína de você saber que Deus sustenta não só o céu, a terra, o universo, tudo aquilo que ele criou, os mares, né, os animais, as plantas. Não, ele sustenta o seu ser, ele sustenta, ele ajuda, te eleva na sua pequenez, naquilo que você tem mais necessidade. Entende? Então, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que eu não sou perfeita, graças a Deus. Deus me cria minha alma perfeita, mas a minha humanidade estraga a criação de Deus. Então, para que eu esteja um dia pronta para ir para a casa do Pai, Ele vai me ajudando nesse livre-arbítrio, nessa vontade própria de buscar a sabedoria e o amor de Deus. Porque tudo que Deus criou é bom e é perfeito. Mas as coisas muitas vezes não saem totalmente acabadas das mãos do nosso Pai. Vou dar um exemplo. A pessoa nasce bebê. Então ela tem que aprender a comer, a engatinhar, depois ela
ela rola, o bebê rola, depois ele senta, firma a cabecinha, né, antes, senta, depois ele vai gatinhar, ele vai andar, aí ele começa a falar as primeiras palavrinhas, balbuciar, assim não é o bebê? Não foi assim comigo e com você? Ou você já nasceu pronto, falando e dizendo aí para o mundo as suas coisas ou as coisas de Deus? Não. Então, Deus, na essência, somos criados, a nossa alma é perfeita. Temos Deus dentro de nós, mas a nossa humanidade, o caminho nesta terra, ele é ele caminha para a nossa perfeição. Então, eu nasço com a minha humanidade inacabada das mãos do nosso Pai, do Criador. Eu sou gerada num caminho de perfeição, num caminho último para atingir o coração de Deus, no meu livre-arbítrio que ele me entregou. Entendeu? Então, Deus destinou a minha vida para estar com ele no céu. Para eu chegar até lá, eu tenho que permitir Deus caminhar comigo na providência dele. Eu acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Se eu permitir isso na minha vida, dia após dia, numa humildade, para que deixe Deus me levar para um lado, para o outro, mas junto com ele, sem desviar dele para a esquerda ou para a direita, mas nos seus caminhos, que muitas vezes são tortuosos e muitas vezes faz a gente pensar, cair na tentação de achar que Deus não está com você, porque se ele estivesse com você, ele não deixaria você cair. Mas quem falou que a gente não deve cair, que a gente não pode cair e que muitas vezes esse cansaço, essa fadiga, é Deus deixando você cair para que você veja que sem o teu pai você não consegue nada. Então, chamamos Deus de as coisas que vão acontecendo na nossa vida de divina providência. A providência que Deus vai permitindo, as disposições que Ele vai permitindo para que Ele te conduza, para que Ele conduza o seu coração, a sua criação à perfeição. Entende? Então, Deus guarda, governa pela providência que Ele nos entrega. Ele sabe como fazer isso, certo? Então, assim, do início ao fim, ele vai providenciando tudo suavemente, porque Deus, ele não nos assusta, ele é suave, ele é o amor dele é que nos conduz. Amém? Então, assim, nós todos, diante do Pai, estamos nus. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe o meu coração. Ele sabe como eu penso, como eu ajo. Então, não existe nada de segredo diante do Pai. Ele te conhece. Às vezes a pessoa pergunta, fala assim para mim, Daniela, eu não vou confessar porque eu tenho vergonha. Fala, você tem vergonha do sacerdote ou você tem vergonha de Deus? Porque Deus sabe tudo que você é, né? Então, não tenha vergonha, porque isso é o que vai salvar a sua alma, né? E eu tenho levado essa consciência aos meus irmãos, né? Então, faz isso. E na manhã, né, nós vamos continuar falando sobre o cansaço e a confiança em Deus. E eu quero só deixar aqui assim, ó, no seu coração, confia na ação do Espírito Santo sobre você. Ele sabe como ele vai te conduzir. O Espírito Santo é aquele que nos conduz à nossa perfeição diária. Então vamos orar ao Espírito Santo e vai colocando agora e dizendo para Jesus: Jesus, eu estou cansado. Jesus, fecha seus olhos, eu estou abatido. Hoje eu não estou bem. Hoje o meu caminho parece que está esquisito, está tortuoso. E vai dizendo: Senhor,
Que o teu Espírito Santo me ensine, que teu Espírito Santo me acalme, traga alegria de viver no dia de hoje, traz ânimo ao dia de hoje, traz esperança na tua providência. Pai, eu sei que o Senhor me cura, eu sei que o Senhor me protege e eu sei que o Senhor providencia tudo na minha vida no dia de hoje. Então, por ti, Jesus, por ti, Pai, Espírito Santo, eu quero viver hoje dentro do descanso do teu governo, da tua providência, dentro do teu amor na minha vida. Eu quero ser a tua filha pequenina. Eu quero ser como Santa Teresinha foi, pequenina, uma florzinha no seu jardim que ele cuidou, que o Senhor cuidou com amor. Assim, cuida de mim. Fala para Jesus, fala para o Espírito Santo e o Pai. Assim, cuida de mim, Senhor, como obra das tuas mãos, que precisa hoje do teu consolo, do teu colo, papai, do teu amor, do teu sustento. Eu não sei nada, eu não sei como fazer nada, mas o Senhor sabe, paizinho. O Senhor sabe como me conduzir, o Senhor sabe como me levantar, o Senhor sabe como me tirar dessa situação na qual eu mesma procurei com as minhas mãos. O Senhor sabe, vai dizendo a Jesus, vai dizendo ao Pai e ao Espírito Santo: fica comigo, eu preciso do teu amor. Faz-me entender, dai-me a humildade para ter a sabedoria que o Senhor cuida de mim, da providência que o Senhor me entrega todos os dias. Muito obrigada, Pai. Eu te amo. Eu te amo, papaizinho. O Senhor é tudo para mim. Amém. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Não fiz aqui uma oração de grande palavras. Fiz uma oração para te ajudar a você entender que o Pai gosta da sua simplicidade. Gosta quando você chega para Ele na sua pequenez, sem esconder os seus atos, sem esconder aquilo que você é. Faz isso todos os dias. Você vai ver seu cansaço indo embora. Você vai ver o seu desânimo indo embora. Sem remédio, muitas vezes. Pessoas que tomam remédio começam a fazer isso, ela vai se desprendendo desse domínio desse mundo e vai se entregando na providência do amor, do governo, do seu Pai do céu. E ela vai vendo a sua alma descansando no amor de Deus. Maior alegria que essa. Só o céu, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Se você achou que foi válido, deixa aí seu like. Envia para pessoas que você sabe que está precisando. Porque senão fica só para você e o Pai não quer isso diante de você, quer que a gente ajude o nosso irmão. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar naquilo que o Senhor me entregar. Que Deus te abençoe. Um beijo. Fica com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Jesus. Para a honra e glória de Deus, estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.